Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui com um novo episódio do Videocast. Eu sou o Hiro, líder desse grupo de podcasts falando sobre vários conteúdos. E nesse episódio a gente vai falar sobre Jorge de Lima, um dos maiores poetas do modernismo aqui no Brasil. A gente vai falar sobre as suas obras, seus processos, as partes importantes dele, por que ele é tão importante. Bom, e por conta dessa coisa do Jorge de Lima, estou aqui com duas pessoas obcecadas pelo Jorge de Lima, o Jonathan e o Carlos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Prazer. É uma honra estar aqui, né? Obrigado pelo convite. Também é muito legal poder falar aqui sobre o Jorge de Lima, que é muito importante para mim, tanto para o Carlos. Sim. Eu sou estudioso. Prazer. Eu sou o Carlos. É bom estar aqui, Hiro. Obrigado pelo convite. Obrigado, Jonathan, por estar aqui comigo. Bom, eu também, assim como o Jonathan, gosto muito de Jorge de Lima. A gente faz diversos estudos sobre ele. E bom, podemos começar, Hiro? Podemos começar. Você tem algum anúncio a fazer? Você gostaria de fazer alguma pausa? Bom, quero começar com nossos patrocinadores. A gente vai patrocinar nosso Bet Dragão, sei lá o quê. Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. Joga na casa chinesa e aí você ganha uns milhões. Tá pagando bem? Obrigado. É bom saber. Né? É bom demais. Dragão Joga com responsabilidade. 8KXX. Joga com responsabilidade. Obrigado. Para acompanhar nós, A gente está com o com a nossa energia exato, com o nosso patrocinador da primeira com o Gilbem Mikimu, o nosso leite ajudante que vai ajudar a gente a dá 15 gramas de proteína. E é isso. E aí é isso, vamos começar. Então me diz, por que ele é tão importante na literatura brasileira? Bom, acho que a gente falar da importância dele, é legal falar sobre quem ele é, né? Na verdade, vamos começar. Quem é ele? Então, você gostaria de Foi começar? Jorge Lima? Bom, claro. Bom, assim como diz o Jonathan, a gente gosta muito do Jorge Lima. E primeiramente vamos começar pela biografia dele, quem foi o Jorge Lima, onde nasceu, quando e o que ele fez até o dia da sua morte, certo? Vamos começar lá em Alagoas, na pequena cidade União dos Palmares? União dos Palmares. Ah, obrigado, Jonathan. A cabeça hoje está voada. União dos Palmares, lá em Alagoas, nasceu no dia 23 de abril de 1893. Nordeste, contexto de seca, pobreza. Sim, na situação que vivia, praticamente 2 séculos atrás, né? E assim, era um outro país no qual ele vivia, não um país que a gente conhece hoje. Então as dificuldades eram muito maiores. Então, bom... Deve ter calor lá. Devia ser um calor, Nossa. devia ser uma vida bem difícil de lidar. Mas bom, no decorrer de sua história, Jorge Lima foi um rapaz capacitado, um rapaz que teve esforço e que pôde mudar esse mundo às avessas. Jorge Lima, se eu não me engano, foi um médico, foi um poeta e... O cara foi até político, né, até velho? político, É até caramba. difícil lembrar, porque... Nossa, esse cara aqui, Ensaísta. eu posso fazer uma lista de quantas coisas ele conseguiu ser. E isso vindo assim, de uma situação simples e humilde. Exato. Jorge Lima é um nome que atua na nossa literatura brasileira como uma pessoa que deu a reviravolta no nosso mundo, certo? Exato. O cara passou por diversas fases durante sua vida, então ele tratou sobre a questão do Nordeste na época, né, que nem eu falei, contexto de seca, sede, pobreza, toda a questão envolvendo o sertão, que também já foi até tratada por outros autores aí. O cara fazia poesia, teve muita influência no começo também do como é que é o nome mesmo, cara? O parnasianismo. Sim. Onde os caras tinham um perfeccionismo muito grande com a questão da estrutura ali do verso, sonetos bem definidos, então tinha esse preciosismo ali envolvendo a escrita. E transicionou também para uma poesia mais religiosa, abordou de temas cristãos, né, que estava em alta ali no Brasil na época. Lembrando que o contexto ali que a gente vai falar até um pouquinho mais acima, mas contexto de uma inovação industrial ali, né, o contexto da era Vargas, onde o Brasil estava crescendo ali industrialmente, contexto de Segunda Guerra Mundial também.
Nossa, aquela época, meu Deus do céu. E isso tudo naquela época, né? Então, além de poder se envolver com o parceirismo, ele também foi um grande escritor, foi um rapaz muito inteligente, né? Como você disse, influente, né? Por exemplo, das inúmeras profissões que a gente citou aqui, ele ainda passou desde profissões mais braçais até profissões mais intelectuais. Isso é incrível, essa grande mudança na vida dele. Bom, gostaria de ver. Bom, então me explica de novo só por que ele é tão importante assim na literatura? Bom, para falar sobre isso, a gente vai ter que entrar de novo aqui no contexto social da época, né? Jorge de Lima ali, especialmente ele estava ali na época da Segunda Guerra Mundial, década de 30, indo até 45 ali, mais ou menos. A gente tem que lembrar da Era Vargas, que era o contexto em que eles estavam inseridos na época. A gente teve uma ditadura, teve praticamente uma revolução industrial, né? O industrialismo aqui no Brasil cresceu, a indústria cresceu muito aqui no Brasil. O pessoal refletia muito sobre questões políticas, questões sociais, porque era o que estava em alta, debates políticos mesmo. Esse contexto é onde Jorge de Lima estava inserido, né? E por que ele é tão importante? Você gostaria de falar? Bom, posso citar a sua importância em suas obras, né? As suas grandiosas obras que ele fez. É verdade, quantas obras ele já fez? Centenas de obras. Poderia passar horas aqui falando de obras que ele fez. Me dá uns exemplos. Mas aqui, claro, entre as principais obras aqui estão a 14 Alexandrinos, se eu não me engano, certo? Exatamente. Alexandrinos. É tanta coisa, pessoal, que é difícil lembrar, né? Sim. Mas a gente vai se esforçar. Isso foi em 1914, há um século atrás, praticamente durante a Segunda Guerra, né? A Primeira Guerra, perdão. Primeira, né? Essa aqui era a primeira ainda. Essa é a primeira. Tá Vida de estudante. Muita data, né? Muita data. Bom, ele fez diversos poemas também, lá em 1927, obras como também Tempo e Eternidade, lá em 1935, ele fez novos poemas em 1929, fez A Túnica Inconsutil em 1935. Essa aí eu nem lembrava. Essa aqui foi um nomezinho difícil, eu precisei trazer uma colinha aqui, porque que nome difícil, né? Ainda mais num dia que a gente não acorda bem, fica mais difícil ainda de lembrar. Bom, também fez a Anunciação e Encontro de Miracelli, em 1950. E por último, uma obra muito importante dele foi a Invenção de Orfeu, em 1952. Vocês gostariam de falar um pouquinho sobre essa obra? Ela é considerada a obra-prima, né, do Jorge de Lima. Foi, acho que a última obra, se eu não estiver enganado, né, salvo engano, a última obra que ele produziu aí, e é considerada praticamente a masterpiece, digamos assim, do Jorge de Lima, porque ela é muito boa, vai tratar ali sobre mitologia, né? Você gostaria de trazer mais ela aí pro seu videocast? Como é Sim, que é? eu acho que seria bem interessante trazer esses livros também, porque nos nossos videocasts a gente fala sobre literatura, fala sobre área de entretenimento, fala sobre histórias no contos, falando sobre como é que é a interpretação da sua arte. Então seria bem legal a gente trazer esses livros também para falar sobre. Com certeza. Invenção de Orfeu tem uma importância muito grande, né? Quem eu disse, é considerada a obra-prima dele. Ele é um livro narrativo, tradicional também, né? Isso. Exatamente. Então o cara vai utilizar de temas mitológicos ali, falar sobre história, filosofia, fazer essa relação ali e construir meio que uma viagem, né? Ali durante o livro. Isso é muito interessante, aliás. Vai tratar sobre temas religiosos mesmo, envolvendo mitologia, por isso o nome é Invenção de Orfeu, né? Orfeu, trazendo ali essa mitologia aí. E fazer referências bíblicas também, né? Junto com mitologia. Fazer uma mistura. É engraçado, é muito legal até, na verdade. Sim. Bom, a obra tá muito marcada, tá? Me perdão. Porque eu me empolgo falando sobre o assunto. Esse livro, essa obra, né, vai ter muito surrealismo, né? Um surrealismo religioso ali. A gente vai falar de temas simbólicos envolvendo justamente essa viagem aí, que a gente vai acompanhar ali esse personagem durante uma viagem, e muitos símbolos vão ser criados ali, símbolos religiosos mesmo. É muito legal pensar nisso, até por conta do contexto do Brasil na época, né? Que nem eu disse anteriormente,
havia muitos debates políticos, sociais ali na época, e trazia essa questão religiosa, às vezes, se tornou uma necessidade. Se tornou uma necessidade refletir sobre o tema. E é por conta disso que até que essa obra dele é considerada a sua masterpiece, a sua obra-prima. Bom, caramba. Gostaria de incrementar alguma coisa? Seguir o pensamento, Hiro? Bom, Só um minutinho. A gente falou sobre diversas obras dele aí, e Invenção de Orfeu é uma das principais, né? Mas que nem eu disse, ele passou por diversas fases, então ele também tratou sobre as questões sociais do Nordeste. Teve esse regionalismo nordestino, juntamente com outros autores da época. Então é importante lembrar que Jorge de Lima não está ali focado apenas no tema religioso, né? Não é isso que nós estamos querendo dizer. Mas a sua obra-prima trata, sim, de temas religiosos. Sim, com certeza. Né? Ainda mais porque o Jorge de Lima, depois, no final de sua vida, no final de sua carreira, ele esteve no Rio de Janeiro, foi onde ele faleceu, se eu não me engano, em 1954. Creio que seja isso. Se eu não estou enganado. Mas morre ali no Rio de Janeiro, Jorge de Lima. Bom, como o Jonathan disse, ele trouxe também diversas coisas para o Nordeste. Do lugar onde ele veio, ele sempre buscou trazer inovações, trazer as citações sobre aquele local do qual muitos ignoravam, né? Muitos naquela época não falavam sobre. O Nordeste, o sertão ali na época estava meio esquecido, né? Não era tratado pelo Brasil, no geral. Então é muito importante esse tratamento aí por parte do Jorge de Lima. E bom, partindo para o encerramento, né? Vamos chegar à conclusão que Jorge Lima foi um autor que conseguiu trazer uma modernidade, religiosidade e imaginação poética de maneira única. Mostrar ali essa relação do homem com Deus, né? Principalmente nessa última obra que a gente citou. É muito interessante isso, ele tem uma influência muito grande aí no contexto da literatura brasileira e do modernismo, né? A segunda fase ali do modernismo. Bom, no mais é isso, né? Suas obras mostram a nossa grandiosa riqueza, mostram a riqueza de poetas brasileiros e reflete nossa nacionalidade. De novo, agradeço o Hiro pela oportunidade de estar aqui, falar sobre o Jorge de Lima. Igualmente, muito obrigado, Hiro, pelo convite, por poder explicar um pouquinho sobre a biografia, de quem ele foi e qual a sua importância na nossa sociedade, né? E muito obrigado, Hiro, obrigado pelo convite. A gente, como estudioso sobre a vida do cara, ficamos muito felizes, né, de estar aqui. Com certeza. Vejo que vocês são bem obcecados mesmo, eu não consegui pensar... Obcecado não vamos pra esse lado aí. Não, mas tipo assim, vocês gostam tanto dele que eu não sei o que eu posso falar, mas eu gostei muito. A gente que tem que falar muito sobre esse cara, porque a importância dele é extrema. Bom, eu agradeço vocês terem aparecido aqui e obrigado por terem assistido esse episódio. Te vejo nos próximos. Até mais. Falou, Até mais. pessoal. Obrigado. Valeu.